Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12. Vamos ler. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão ou sê exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até aí, mais uma vez, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, sê exemplo dos fiéis na palavra e no procedimento, ou no trato, na conduta. Até aí, deixa aberto aí, vamos fechar os olhos. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, sendo conduzido pela sua presença, graça e misericórdia. Obrigado por nos ensinar tão insondáveis riquezas, tiradas da sua palavra, da sua mente, da sua ciência. Porque o seu desejo é fazer, Deus, uma igreja para si, santa, sem ruga, sem mácula, ataviada e adornada, como uma noiva para o seu marido. E o Senhor quer fazer isso através dos jovens também. O Senhor quer ensiná-los a serem homens, santos, puros, retos, serem ministros do Senhor. Homens que sejam conformados à imagem de Jesus. E para isso, Senhor, necessitamos da Tua palavra, do Teu conselho, todo o conselho divino, e da ação sobre-humana do Espírito, que molda, transforma, justifica, santifica o pecador. Nos faz crescer hoje a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, mediante a exposição da Tua palavra. Que o Senhor, através da nossa debilidade, obtenha a glória, que o Seu reino avance, que a Sua vontade, apesar da nossa fraqueza, seja feita essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, presta atenção no que vamos estudar essa noite. Hoje é mais uma noite da Conferência Jovem, da Semana Jovem, que a Igreja Aliança do Calvário se propôs a fazer com o intuito de doutrinar os jovens, ensiná-los, admoestá-los, discipulá-los acerca das declarações que as Escrituras possuem a respeito dos jovens. E eu creio que está sendo muito rico, apesar de simples, né? Assim como Paulo escrevendo aos Filipenses, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Eu também não me canso de falar as mesmas coisas, porque elas são segurança para nós. Então são pequenas verdades que têm muito proveito. E o objetivo é isso, a formação da nova geração, formada aos moldes e padrões bíblicos, formada no temor do Senhor em todo o conselho divino. E essa noite eu quero trazer para nós alguns conselhos gerais para a vida dos jovens. Então serão conselhos gerais, mas principalmente no que diz respeito à conduta do jovem, à postura do jovem, como ela deve ser durante a sua formação e o seu amadurecimento. É necessário ressaltar esse tema, porque o jovem não costuma ter uma boa conduta, uma boa postura. Normalmente, a conduta do jovem é meio estrambelhada, é meio deslexa, é meio sem forma e vazia, né? O jovem, geralmente, ele não tem uma postura muito adequada, porque ele está em formação e ele é muito afetado pelo meio que ele vive. E o meio que nós vivemos é um meio de um pluralismo, de um relativismo, e vai formar então um quebra-cabeça cheio de partes diferentes, e essas partes formarão um todo, que é a criatura que nós podemos definir como jovem. Então, é necessário o jovem aprender a ter postura como cristão, ter uma postura, uma conduta cristã saudável, salutar, aceitável, de maneira que ele cresça e amadureça segundo os moldes da Escritura. Então, Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Essa carta é uma carta pastoral que vai tratar de assuntos pastorais. Timóteo era um jovem
discípulo do apóstolo Paulo, designado para pastorear uma igreja. E Paulo, ao escrever essas cartas, ele está instruindo a Timóteo como deve pastorear de modo devida, adequada e bíblica essa igreja. Então a carta está recheada de princípios, advertências, consolos e direções para Timóteo acerca do governo eclesiástico. Contudo, nesse capítulo 4, verso 2, também é de caráter eclesiástico a direção, só que é um conselho pessoal e particular para Timóteo. Por Timóteo ter aceitado o episcopado ainda jovem, ele poderia correr o risco de ser desprezado pelos seus fiéis, pela sua congregação e até pelas pessoas da sociedade no geral. Geralmente, cargos de liderança, quando são ocupados por pessoas muito jovens, têm tudo para entrar em descrédito, por causa da pessoa que a ocupa. Geralmente o jovem não é comum nele transmitir segurança e seriedade. Então, muitos cargos que são ocupados por jovens não transmitem credibilidade. E principalmente um cargo do pastorado, um cargo de muita responsabilidade, onde nós temos em mente sempre, quando pensamos no pastor, de uma pessoa grisalha, velha, uma pessoa já de mais idade, que transmite ali experiência, seriedade, responsabilidade. E Timóteo, ele exerceu esse cargo ainda jovem e ele estava correndo o risco de entrar em descrédito. Então Paulo vai encorajá-lo para que ninguém despreze ele na sua mocidade, o seu pastorado ainda juvenil. Contudo, esse texto que trata exatamente disso, literalmente disso, trata também da pessoa de Timóteo, trata também do jovem Timóteo, que, semelhante a vocês, estava também num período de formação, num período de crescimento, e necessitava de conselhos para esse período, necessitava de direções, necessitava de princípios para que a sua formação fosse saudável, fosse correta. E esses princípios que Paulo ensina para Timóteo é os mesmos que eu vou ensinar para vocês essa noite. São princípios para um jovem chamado Timóteo. E são princípios para jovens como vocês que estão me ouvindo, que também vão ajudar na formação. São conselhos gerais, mas que dizem respeito principalmente à conduta e à postura que o jovem deve ter. Como eu disse, o jovem não tende muito ele não tem uma postura muito definida. Então Paulo começa assim, verso 12: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze. A palavra mocidade aqui no grego quer dizer juventude. É exatamente o que essa semana está tratando. Semana Jovem, Conferência Jovem Calvariana. Então nós estamos tratando a respeito dos jovens. Ou melhor, nós estamos estudando textos que dizem respeito do jovem. E ele está aqui ensinando um princípio para um jovem. E ele diz a Timóteo, o jovem Timóteo: ninguém despreze a tua juventude. Ninguém subestime a sua juventude. Desprezar. Por que Paulo diz isso para Timóteo? Independente da função pastoral de Timóteo. Porque a juventude tende a não ser levada a sério. O jovem carrega com esse viés, carrega com ele essa tendência de não ser levada a sério. E uma pessoa que não é levada a sério, ela invariavelmente será desprezada, subestimada, rejeitada. Então Paulo aqui ele está trazendo uma declaração importante quando ele vai falar do pastorado jovem de Timóteo. Olha, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Por quê? Por o cargo que você ocupa, por ser jovem, tende a não ser credibilizado, tende a não ser levado a sério. E o que ele revela isso? Por quê, Paulo? Pelo fato de você ser jovem.
E por quê? Porque os jovens comumente não são pessoas sérias, não transmitem confiança, não transmitem credibilidade, não são pessoas sérias. A juventude é algo que não é levado a sério, tende a não ser sério. Então ele está revelando aqui. E aquilo que não é levado a sério tende a ser desprezado. E como você, nesse meio imaturo, neófito, leviano, você fazendo parte desse meio, como que você pode sobressair? Como que você pode não ser desprezado? É o que Paulo vai responder para Timóteo. Ele vai dizer assim: ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. Pelo contrário, sê exemplo para os fiéis. Ele está dizendo aqui, não seja objeto de desprezo, mas de exemplo a ser seguido. Acredite se quiser, isso é possível. Por incrível que pareça, Paulo está dizendo exatamente ao contrário. Timóteo, que ninguém te despreze, que ninguém te tenha como uma piada. Pelo contrário, que eles não te vejam como objeto de desprezo, e sim como alguém a ser seguido, como um exemplo a ser seguido. Exatamente isso que Deus quer para vocês, jovens. Ao invés de serem motivos de chacotas, ao invés de serem pessoas levianas, ao invés de serem tolos, ao invés de ser pessoas que ninguém pode levar a sério, sejam pessoas, exemplos a serem seguidos. Pelo contrário, ser padrão para todos os fiéis. O que é padrão? Padrão de retidão, padrão de justiça, padrão de honestidade, padrão de trabalho, padrão de caráter dentro da igreja. Quem? Os jovens. Padrão a ser imitado, padrão a ser seguido, padrão de conduta, padrão de honestidade, padrão de santidade, padrão de piedade. Quem? Os jovens. Então Deus quer trazer isso para nós. Ao invés dessa classe angélica juvenil ser a potentora da imoralidade, ser a potentora dos pecados, da leviandade, que ela seja exemplo de piedade, exemplo de justiça, exemplo de bom caráter, exemplo de conduta. Então Deus quer que nós quebremos isso, quebremos esse paradigma, quebremos essa síndrome dessa geração cara pintada de festa gospel, dessa geração leviana de paquera, ficar, azaração, dessa geração de cristãos preguiçosos, jovens preguiçosos, ociosos, incompetentes, imaturos, que não servem de exemplo para absolutamente nada, nem ninguém, nem para o ímpio. E Deus está dizendo, não, vocês podem ser exatamente, diametralmente opostos à realidade contemporânea. Vocês podem ser padrão a ser seguido dentro da própria igreja. E você precisa abraçar isso. O jovem Davi era exemplo para uma geração. O jovem José era exemplo para uma geração. O jovem Estevão era exemplo para uma geração. O jovem Daniel era exemplo para uma geração inteira. Para uma nação inteira. Não era um motivo de chacotas. Não eram pessoas a não ser levadas a sérias, mas eram exemplos a serem imitados. A Bíblia diz que quando Golias de Gate foi desafiar as companhias de Israel, todo o exército tremeu e temeu. Um jovem de 17 anos passando ouviu a afronta do gigante e disse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não desfaleça o teu coração, Saul, por causa desse gigante. Teu servirá e pelejará contra ele. Então Davi vai, coragem, fé, intrepidez, aliança, pacto com Deus, serenidade, placidez, polidez, bom senso, ousadia, intrepidez.
E a Bíblia diz que todos assistindo, o gigante vem contra ele. Tu vens contra mim com espada, escudo, lanço. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo ele me entregará a tua cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você acha que Davi era uma piada? Você acha que Davi era uma pessoa a não ser levada a sério? Você acha que Davi era leviano, tolo, estúpido? Não, era padrão para o seu tempo. Pelo contrário, Timóteo, pelo contrário, Davi, ser exemplo aos fiéis, ser exemplo a Israel, ser exemplo à congregação, ser padrão aos fiéis. E isso não tem que ser apenas na idade da madurez, mas nesse momento. Então vamos mudar esse perfil da calça caída, do preguiçoso que acorda meio-dia, do responsável, do inconstante, do leviano. Não, vamos ser jovens sérios, exemplos de conduta, exemplos para pais, para mães, para pastores, para obreiros, para os irmãos em Cristo, para novos conversos, com a nossa conduta. Não seja você a ovelha negra da família, a ovelha negra do ministério, a ovelha negra da igreja. O dispendioso, o custoso, o fraco, o difícil, o arruinado, o ferido. Não, seja um exemplo. Por quê? Porque ele está dizendo que as pessoas na sua mocidade tendem a serem uma piada, a não serem levadas a sério, a serem desprezadas. Por quê? Porque não falam nada que presta, agem com impulsividade. Não tem responsabilidade nem maturidade, é típico dessa idade. E Deus está dizendo, e Paulo está ensinando, e nós estamos trazendo uma palavra, não, pelo contrário, sejam exemplo e padrão para essa geração corrupta, caída, leviana. Nós vamos mudar a sociedade como os puritanos mudaram, como os valdenses, os morávios, como a era apostólica mudou, não é fazendo prodígio, indo nos hospitais e indo nos velórios ressuscitando mortos. Não. É com a nossa conduta íntegra, é sendo retos, é sendo maduros, sinceros, honestos, santos, puros, pios, que nós vamos mudar essa geração. Você vai mudar a sua geração na sua escola. Só com isso que eu vou falar, você muda a sua classe, a sua repartição, talvez a escola inteira. Se você, da sua geração, tiver uma conduta de um homem maduro, você escandaliza a professora, a diretora e todos os seus amigos. Se você se vestir como um homem maduro, se pronunciar como um homem maduro, se portar como um homem maduro, você escandaliza essa sociedade que é neófita, que é infante. Se você for maduro. Então é assim que vamos impactar. O que todo mundo faz, fazemos o oposto. Como todo mundo procede, procedemos o oposto, de maneira íntegra, reta. E nós então passamos a ser ainda jovens. Em vez de insignificantes, idiotas, estúpidos, piadas, passamos a ser padrão a ser seguido. E como é feito isso? Por incrível que pareça, Paulo está perguntando. E eu pergunto a você essa noite. Pelo contrário, Timóteo. Ser exemplo aos fiéis, ser padrão aos fiéis. Eu te faço essa mesma pergunta. Você é exemplo para alguém? Você é exemplo a ser seguido por alguém? Você é padrão de conduta para alguém? Você é exemplo a ser seguido na escola? Quando os jovens olham você, você é um exemplo a ser seguido na escola. Você é um exemplo a ser seguido na família. Tua mãe, teu pai, teus irmãos te veem como exemplo de conduta, como uma conduta exemplar, com seu dinheiro, sua vestimenta, seu vocabulário, suas notas na escola, seus relacionamentos e a sua piedade. E a sua piedade que é irrepreensível. Você é um exemplo. Você é exemplo dentro da igreja. Outros jovens se inspiram em você, na sua piedade, devoção, na sua pureza, na sua polidez. Você é exemplo na oração, os outros jovens gostariam de orar com você, ter o conhecimento bíblico que você tem. Você é exemplo de pureza. Como eu queria ser puro como aquele jovem, santo como aquele jovem. Você é exemplo para alguém? Você constrange alguém com a sua piedade?
Você constrange alguém com a sua espiritualidade, involuntária, é óbvio, não estou falando de farisaísmo. Pelo contrário, ser exemplo, Timóteo. Meu Deus, essa palavra é muito boa. Ser padrão. Padrão de retidão, Timóteo. Padrão de honestidade, Timóteo. Padrão de piedade, devoção, espiritualidade, Timóteo. Padrão de governo, Timóteo. Padrão de responsabilidade, Timóteo. Padrão de vestimenta, Timóteo. Padrão de vocabulário, Timóteo. Poderia-se dizer a mesma coisa de você? Ou você é o padrão da marmota? O padrão da incoerência? O padrão da imoralidade? O padrão da rebeldia? O padrão da imaturidade? É exatamente isso que ele está dizendo. Não, pastor, mas eu acho que a interpretação, etc., os jovens, não é bem da classe. Te dei exemplo de Daniel, todo da Babilônia. Davi, todo Israel. Sadraque, Mesaque e Abednego, todo Israel. Avaliemos o seu primeiro semestre na escola. Suponhamos que eu tenha uma procuração dos seus pais e os seus pais me deem o direito de responder por vocês na escola. E eu vou lá e questiono todos os professores de vocês, e questiono os inspetores e questiono também a diretora a seu respeito. Eu quero que o senhor e a senhora me digam a conduta deste aluno durante todo esse semestre. Ela foi um exemplo de ordem? Ela foi um exemplo de decência? Ela foi um exemplo de pudor? Ela foi um exemplo de caráter? Ela foi um exemplo de responsabilidade? Ela foi um exemplo trazendo alguns contextos bíblicos? É um exemplo segundo o que eu vou apresentar para a senhora aqui, ó, palavra torpe na boca, más conversações, responsabilidade, pureza. O que os seus professores me diriam? O que a diretora diria? Para a família, para as mães ímpias ou pais ímpios, ou mesmo pais cristãos, mães cristãs. Sua filha é um exemplo de cristã, é um exemplo de filha. Seus filhos têm sido exemplos, padrões de conduta, são irrepreensíveis. Pois é isso que Deus está nos chamando para ser, exemplos de conduta, a serem seguidos, tanto por ricos, pobres, velhos, crianças, doutos e até pastores. Sua vida é um exemplo, sua palavra é um exemplo, seu testemunho é um exemplo. Você sabia que você testemunha com a tua vida? Você não testemunha só pregando, você testemunha vivendo, você testemunha existindo, você testemunha sendo. O que você é um testemunho, a sua existência é um testemunho, a sua vida é um testemunho. Os puritanos interpretavam Romanos 12, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto para eles era a vida. Como que você cultua a Deus? Dando o quê? Dando a vida, dando o corpo. Testemunhando com a minha vida. E o seu testemunho é um padrão de conduta a ser seguida. Então Paulo vai responder: como então, Timóteo, que eu posso deixar de ser uma piada? Que eu posso ser levado a sério? Como que eu posso não ser desprezado? Então vai para você a mesma pergunta. Em pleno século 21, apóstata caído, como você pode ser levado a sério? Como você pode não ser uma piada? Como você pode ser exemplo e padrão a ser seguido? Como, apesar da juventude, você pode ser levado a sério? Como? Vamos ver aqui. Ele vai responder. Na palavra. Ele está dizendo assim, ó. Na palavra, no trato, no amor e na caridade. Eu vou resumir para uma palavra só. Escute e presta atenção. Então a questão é como, Paulo, eu posso ser levado a sério, não ser um motivo de piada, como eu posso ser
Paulo responde: através da sua conduta, através da sua postura, a maneira com a qual você vai conduzir tua vida. Ações, palavras, reações, vestimenta, negócios. Dependendo de como você conduzir a sua vida, você alcançará respeito dos mais velhos, alcançará a atenção dos mais velhos, alcançará respeito deles. É através da conduta que você será levado a sério. É através da conduta que você deixará de ser desprezado. É através da sua conduta que você deixará de ser uma piada. É através da conduta que você vai mostrar que a idade, em algumas circunstâncias, não é tão importante assim. Então eu estou dizendo a mesma coisa. Você pode mudar esse cenário com a sua conduta. Você pode mudar a opinião alheia através da sua conduta. Você pode mudar essa imagem que o jovem carrega de insano, nécio, incoerente, inconsequente, inconstante, através da sua procedência, conduta, porte, postura. O que é conduta? O que eu falo, o que eu penso, o que eu visto, como eu me porto em locais públicos, sociais, religiosos. É através da conduta, quando ela é analisada, avaliada pela sociedade ímpia, secular ou cristã, que você então deixa de ser desprezado e passa a ser um exemplo a ser seguido. É através da sua conduta. E Paulo vai dizer: o que faz parte da minha conduta? Primeiro, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Na palavra. Então, a sua conduta tem que ser um exemplo e a sua palavra tem que ser exemplo. E nós vamos estudar, trabalhar a importância da verbalização do jovem. Palavra aqui ele não está dizendo de prédica, ele não está dizendo de pregação, sermão. Ele está dizendo: Timóteo, toma cuidado, vigia, cuida da sua conduta com relação ao que você fala. Toma cuidado com o seu vocabulário, como você se expressa, como você verbaliza, como você se pronuncia, como você se comunica. Meu irmão, se há entre os jovens uma grande dificuldade, é essa, a de comunicar, a de se expressar. O jovem não sabe falar, o jovem não sabe se expressar, o jovem não sabe se comunicar, o jovem não sabe verbalizar. Ele está dizendo: você tem que ser um exemplo nas suas palavras. Você está sendo ouvido pelo mundo gentílico. Você está sendo ouvido pela sua família. Eles estão prestando atenção no que você fala. O que você fala é o que você é, porque o que fala a boca há em abundância no coração. Então as palavras revelam o caráter. As palavras revelam a postura. As palavras revelam a personalidade. Então o jovem tem que aprender a falar. As palavras são pérolas, são joias. E nós não podemos abrir. A Bíblia diz que a palavra é algo tão sério que Jesus disse. E Jesus que disse, não foi nenhum apóstolo não. E quando Jesus fala, está na ordem do absoluto. Jesus diz que toda palavra frívola, toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo. Toda palavra tola, estúpida, todo palavrão, toda palavra sem propósito, toda palavra, toda abobrinha. E se tem alguém que mais fala abobrinha, é o jovem, que não sabe se pronunciar. Então você precisa aprender a falar, se comunicar, verbalizar. Precisa aprender, meu irmão, precisa aprender literalmente falar. As pessoas estão prestando atenção no que você fala, cristão. Testemunhe com a sua fala, ou dê mau testemunho com ela. Primeiro, falar o quê? Como que o jovem fala? E o que o jovem deve aprender a falar? Como ele deve usar a verbalização? Primeiro lugar, fale a verdade. Se tem uma coisa que é característica do jovem, é a mentira. Se tem uma coisa que o jovem lida, que o jovem convive,
é a mentira. Por que que o jovem mente? Não é simplesmente ele conta uma inverdade. A mentira é fruto da personalidade juvenil. Porque o jovem é inconstante, compulsivo, impulsivo e é inconsequente. E essa inconstância no seu caráter o leva a mentir, porque ele não tem maturidade para arcar com as consequências dos seus atos. E através dos seus atos impensados e inconsequentes, ele mente. É comum da personalidade inconsequente do jovem a mentira. Não é apenas uma palavra, uma inverdade. Não. Ele está demonstrando a personalidade dele, que é incoerente. É uma personalidade vulnerável, é uma personalidade oscilante. Então é comum dessa idade a mentira. Só que a mentira é pecado. A mentira manda para o inferno. Apocalipse 21:8 diz assim, Jesus descrevendo uma lista de pessoas ou classes de pessoas que vão ao inferno: abomináveis, idólatras, adúlteros, feiticeiros, e nesse meio tá os mentirosos. Jovem, aprende a falar a verdade. Eu nunca vi uma geração tão mentirosa como essa. Mente para os pais, mente para os amigos, mente para os professores. Estou falando de geração cristã. Mente para os professores, mente para os pastores, mente para os líderes de ministério, para os líderes de jovens. São mentirosos. É uma geração que vende a mentira muito barato. Entrega a mentira sem qualquer custo. E a mentira é pecado. Aprenda a falar a verdade. É típico da personalidade do jovem. Por quê? O jovem é irresponsável, é imaturo, é lambão. E para cobrir os seus atos de irresponsabilidade, ele mente sucessivamente. E por que ele mente? Porque ele não cumpre os outros tópicos da conferência jovem. Porque ele é imaturo, porque ele anda com tolo, porque ele não anda com homem, porque ele não se ocupa de um ofício, porque ele não estuda, porque ele não está crescendo. Então a personalidade, o caráter dele é vulnerável, é deficiente, então ele vive na mentira. Agora, quem te disse que isso poderia ser comum para você? É comum. Fale a verdade. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma obra de Satanás. A mentira é um produto do diabo. E os cristãos nascidos de novo não mentem. A marca do jovem não é mentira. Padrão de conduta a ser seguido não é mentira. Padrão a ser imitado, exemplo de conduta a ser seguido, não é mentira. Então ele vai dizer a Timóteo, ser um exemplo aos fiéis na palavra, na verbalização, no que você fala. E a mentira não é exemplo para ninguém. A verdade é que é exemplo. Então, primeira coisa que você precisa inserir no seu caráter, na sua personalidade, no seu processamento mental, na sua formação, fale a verdade, acostume-se com a verdade. Enquanto que o diabo é o pai da mentira, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. Fale a verdade. Você já leu Provérbios 6,16? 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª alma dele abomina. Tem 2 coisas das 7 que ele odeia, abomina: língua mentirosa e testemunha que profere mentiras. Deus simplesmente odeia a mentira. Deus abomina a língua mentirosa. Está lá em Provérbios, ele odeia e abomina. Língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras, enganos. Deus, você está escutando? O Deus que você serve, o Deus que você professa fé, o Deus que morreu na cruz e ressuscitou, odeia a mentira. Abomina a mentira. E a mentira é uma característica juvenil, é uma marca do juvenil. Você não pode, meu irmão, estar inserido nesses números. Não pode. Fale a verdade, custe o que custar. Não negocie a verdade. Não venda a verdade. Não entregue a verdade jamais. Ainda que você sofra, seja envergonhado por ela, fale a verdade.
Pois está escrito em Efésios 4:25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Portanto, deixai a mentira e falai a verdade uns para os outros, porque somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade. Colossenses 3:9, não mintais uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e já vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não mintais um para os outros, porque já vos despistes do velho homem. Mentira é marca do velho homem, mentira é marca de bode, mentira é marca de ímpio, de joio. Você já se despiu e se vestiu do novo homem, então não mintais, mas falai a verdade. Fale a verdade, seja um exemplo falando a verdade. Seja um homem, assuma as suas responsabilidades. Tenha um caráter de assumir os seus atos, dizendo apenas a verdade. Meu irmão, a pior coisa é que tem um adulto mentiroso. Mas ele não aprende mentir na idade adulta. Ele aprende mentir na infância, na adolescência. Na sua formação você não pode permitir a mentira. E eu vou dizer, a maioria mente porque não é homem. A maioria mente porque não é maduro. A maioria mente porque não tem personalidade. A maioria mente porque é neófito, nécio, imaturo, menino, moleque. E vai ter 20, 25, 30, 40 anos com a personalidade de menino. Consequentemente, vai continuar mentindo. Então, ser um exemplo, Timóteo, na fala, na palavra, na verbalização. O que o jovem deve aprender? Conselhos gerais. Aprender a falar. O jovem não sabe falar, se comunicar. Primeira coisa que ele deve aprender no falar: fale a verdade. E não se esqueça do que eu estou dizendo. A mentira é uma marca e uma característica do jovem. Segunda coisa que ele deve falar: ser um exemplo na palavra. Outra coisa comum nessa geração: as palavras torpes. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe, mas somente aquela que for boa, promovendo edificação para aqueles que a ouvem. Se tem uma coisa que está nas palavras da juventude moderna e cristã, é a torpeza. Palavras torpes. Torpe vem do grego podre, imoral. Não saia da vossa boca nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra chula, nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma palavra infrutífera, nenhuma palavra vulgar, nenhuma palavra depravada. E é comum do jovem a palavra vulgar. É comum do jovem a palavra torpe. Não sabe se comunicar. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: Tito, se apresente diante da congregação com linguagem sã e irrepreensível. Você tem ideia o que é isso? Linguagem sã. Linguagem sã, linguagem pura, saudável, santa. O linguajar do jovem tem que ser puro. O linguajar do jovem tem que ser santo. O linguajar do jovem tem que ser honesto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o jovem não sabe falar. Primeiro, ele mente. Segundo, as palavras da sua boca, a maioria são torpes. O que é uma palavra torpe? Palavrão. Meu irmão, que essa geração mimada, essa geração rebelde, essa geração carnal, eu estou dizendo de encontros cristãos, grupos juvenis cristãos, o que fala de palavrão não tem cabimento. Palavrões não podem marcar seus lábios. Lábios de profeta só proferem a palavra santa de Deus. Lábios de profeta só proferem a verdade, jamais a mentira. Lábios de profeta jamais pronunciam palavras chulas. E vocês são os próximos profetas.
Não saia nenhuma palavra torpe. Palavrão. O palavrão é uma palavra podre. Essa palavra torpe era usada para falar dos peixes que estavam deteriorando, virando carniça, carne putrefada, pútrida, carcomida. Você não pode exalar dos seus lábios o cheiro da podridão. Não pode exalar dos seus lábios o cheiro da depravação, da corrupção. Não pode. Mas o aroma da santidade de Cristo, a pureza do santo evangelho, a pureza da verdade. Palavra torpe, palavrão. Se você tem esse hábito, se você que está me assistindo tem esse hábito, isso é pecado. Isso não pode estar, meu irmão, contido no seu vocabulário, no seu processamento mental. Outro problema que o jovem tem na comunicação: primeiro, ele mente. Fale a verdade. Segundo, palavra torpe. Não. Só que for boa, promovendo educação para quem ouve. Terceiro, gírias. O jovem, literalmente, ele não sabe falar. Ele não sabe se comunicar. O vocabulário do jovem é sofrível. É bizarro. É linguagem coloquial. De coloquial para chula. Meu irmão, eu vou te dar um exemplo aqui. Não tem um homem de Deus no século passado que era ignorante, estúpido e analfabeto. Os puritanos todos eram eruditos. Tinham um vocabulário impecável e vasto. Nenhum santo dos séculos passados se referia a outro com vulgaridade, com palavra chula. Tinha um rico vocabulário. Você precisa saber falar. Gente do céu, vocês que homens vão ser falando, mano, pô, como é que vai ser? E aí, meu, qual que pega? Tá na fita? Pode crer. Que isso? Fale! Eduque seu vocabulário. Fale as palavras corretamente. Fale as palavras completamente. Comunique-se de forma inteligível. Fale, meu irmão, com saúde. Fale salutarmente. Palavras torpes são palavras sem significado, sem coerência. Palavras imprestáveis, inúteis. A nossa geração, a nossa nação é marcada por isso. O brasileiro não sabe falar. Vocabulário chulos. Outra coisa, sabe por que você fala gíria? Por que essa geração é marcada? Porque ela fala como nécio, como moleque. Fale como homem. Se pronuncie como homem. Homem não usa gíria. Homem não usa palavra inadequada. Fale, se pronuncie, se comunique como um homem, como uma mulher, com seriedade. Tem jovens que falam errado, falam em gíria e não tem dicção. Você não entende. Parece que estão com um sabuco na boca. O que é isso? Meu irmão, que profissional você vai ser? É com a fala que o homem se comunica. Nós não somos animais, nós não temos sonidos, nós nos comunicamos com a fala. Pronuncie corretamente as palavras. Use um vocabulário adequado para a situação. Tire as gírias do seu meio. Gírias são coisas de moleque, de imaturos, neófitos. Fale como um homem, com decência, com pudor. Fale com coerência, com exatidão. Fale claramente. Pronuncie as palavras claramente. Se comunique. Isso é deixar de falar palavras torpes. Outra coisa, o que é palavra? Palavra torpe. Meu irmão, você já ouviu falar da maldita conversa fiada? O que o jovem sabe conversar fiado? O que é conversa fiada? Abobrinha, borracha, caca, excremento. Palavra torpe é desperdiçar o dom de se comunicar pela fala que Deus deu só a você para usar com tolices. Não use a preciosidade de comunicar-se pela fala
para falar abobrinha, para falar. E o jovem é típico do jovem, é típico do neófito, do nécio, do estulto, do tolo, falar porcaria. Não responda, olha o que Salomão fala, não responda o tolo segundo a sua tolice, para ele não se passar por sábio. Porque está dizendo que o tolo fala tolice. Se você responde segundo a tolice, ele pensa que ele é sábio. Ele não é. Na multidão das palavras há transgressão, mas o que modera o lábio é prudente. No muito falar há erro. Seja pronto no ouvir e tardio no falar. A palavra do Senhor diz. Então cuidado com o que você pronuncia. Tito 2,8 te dá, por exemplo, Tito, linguagem sã e irrepreensível. Jovem, tem uma linguagem sã e irrepreensível. Um vocabulário são e irrepreensível. Ainda na fala, jovem, tome cuidado para não blasfemar o nome de Deus. Jovem, o muito pronunciar da sua boca, a tolice do seu coração, pode te fazer blasfemar o nome de Deus. Essa geração de jovens, essa que está me ouvindo, infelizmente não conhece nada da pessoa de Deus, dos atributos de Deus. Se conhece só o que significa o quarto mandamento do decálogo, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se conhecesse o que Jesus menciona na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, santificado seja o teu nome. Cuidado que no meio das borrachices, necedades, frivolidades, você não blasfeme o nome de Deus. Olha o que ele diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. Santificado seja o seu nome, zelar pela santidade de Deus, ter cuidado de falar, pronunciar algo relacionado a Deus. O que significa isso? Não é só usar o nome de Deus, não. É o fato que um cristão é embaixador de Deus, e tudo que ele fala envolve a Deus, e quando ele fala algo que ofende a Deus, ele está tomando o nome de Deus em vão. Ele está envolvendo Deus nos seus atos carnais. Ele está tocando na santidade de Deus com as suas palavras. Meu irmão, eu já disse aqui, o judeu ortodoxo não pronuncia a palavra Yahweh, que quer dizer eu sou, dada a santidade desse nome. E por que o judeu não pronuncia Deus, Yahweh? Porque ele tem medo de ofender a santidade de Deus com seus lábios imundos. Você precisa aprender a temer a Deus. Meu irmão, essa geração de jovens, ela faz o que está escrito em Ezequiel capítulo 34. Eles não sabem diferenciar o santo do profano, o precioso do vil. Você precisa aprender a diferenciar o santo do profano. Ezequiel 44, 23. Vocês precisam aprender a terem temor com o sagrado. Temam o sagrado, e na sua frivolidade, ociosidade, você pode estar ofendendo a glória de Deus. Você pode estar blasfemando o nome de Deus com as suas palavras torpes, incoerentes. Cuidado! Eclesiastes 5 diz, não se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus. Porque Deus está no céu e você na terra, portanto, sejam poucas as suas palavras. Você devia tremer, porque a Bíblia diz, santo e tremendo é o seu nome, o nome do Senhor. Cuidado com a linguagem, tem que ser sã. Mencione o nome de Deus apenas quando ele for glorificado, exaltado, enaltecido. E não blasfeme o nome dele com a sua conduta. Eu vou te contar aqui algo interessante. Esse livro aqui,
é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia foi escrita por judeus. Nada que foi escrito aqui foi escrito por outra pessoa a não ser judeus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Só que na língua hebraica não existe a palavra, palavra. Na língua hebraica não existe essa palavra, palavra. Existe realidade. No princípio era a realidade estava com Deus. Ou é real, é um dos termos, no hebraico novo, moderno, realidade. Então isso aqui é realidade para o povo judeu. Não existe a palavra também falar. E não existe a palavra também dizer. A palavra dizer no hebraico que significa dar uma joia. Por quê? Porque o judeu, quando fala, sempre quer dar uma joia para você. Sempre quer. Isso aqui é como um tesouro. Palavra. É ouro. É valiosíssimo. E ninguém tem joia para dar toda hora. Não é verdade? Significa o quê? Quando você não tem uma joia para dar, fique calado. Os judeus só falam quando tem uma joia para dar. Quando é algo produtivo, positivo. Então, se você não tem joias para dar, fique calado. Feche a boca. Palavra. Agora vamos continuar. Na palavra e no trato, ou no procedimento. Então seja um exemplo, Timóteo, na sua juventude, nas suas palavras. Agora seja um exemplo no seu procedimento, na sua conduta. Saiba se posturar. Está entendendo? Primeiro, na palavra, Timóteo. Segundo, agora no seu proceder, na sua conduta. Jovens, seja um exemplo na sua conduta. Você, como cristão, sempre será avisado, vigiado. Aprenda a ter postura. Você é um exemplo na sua postura? Seja um exemplo na sua postura, na sua conduta. E o texto aqui da Revista Atualizada diz, no seu procedimento. Como nós dizemos, o procedimento do jovem tende a ser desenfreado, desqualificado, deformado. Mas ele está dizendo que você pode ser levado a sério se você mudar o seu procedimento. O que é procedimento? Postura. Meu irmão, eu estava dizendo aqui domingo passado, o jovem não tem postura. Eu ainda não defini que ser é o jovem, se é venusiano, marciano, plutônio. O jovem, você já viu que a incoerência como ele se veste, fala, como ele procede. Ele parece uma massa informe que ainda não definiu o que ele é. Porque a postura do jovem, ela é muitas vezes indefinida. E você precisa definir, ter ética na sua postura. Saber o que veste, aonde vai, como fala, como lida com dinheiro, com suas responsabilidades. Um dia ele dorme 10, outro dia ele dorme 3:30. Um dia ele arruma o quarto, outro dia ele dorme debaixo da cama. Um dia ele come o dia inteiro igual um porco, outro dia ele não come. Um dia ele fala sério com a mãe, no outro dia ele está brincando de pipa. E isso é muito sério. A postura, a conduta. Como é isso na prática? Timóteo, ser um exemplo no seu procedimento. Irmão, tenha educação. Se tem uma classe de seres humanos que é mal educada, são os jovens. Ser um exemplo na postura é ter educação, bons modos, se portar como um homem nos lugares. Você já viu a procedência do jovem? Ele chega nos lugares, ele é inconveniente. Ele sai perguntando e batendo nas costas de uma pessoa que ele nunca viu.
Então, ele mexe nas coisas dos outros. Ele não tem educação, ele não tem formação. Ele não sabe se portar em determinados locais. Não sabe se portar num banco, na fila de um banco ele está falando alto, ele está gritando, ele está cortando fila. Na casa de uma pessoa ele está mexendo no negócio, ele está olhando na geladeira para ver o que tem. A mulher serve 3 salgadinhos, ele pega 4. Não tem educação, não tem postura. Entra na casa dos outros, usa o banheiro dos outros. Sabe aquela coisa? Não tem postura, não tem educação. É mal educado, mal formado. Tenha educação, se porte como um homem, com discrição, com seriedade. Seja reservado. Meninas, a mesma coisa. Quando estou falando homens aqui, estou generalizando. Então Timóteo era um exemplo na postura, um homem reservado, de poucas palavras, gesticulava pouco, um homem guardado. Jovem, você precisa aprender a ter postura. Vocês sabem que os jovens são considerados marmotas, são desenfreados, desajustados, falam alto, furam fila, desobedecem regras, são mal educados, quebram as coisas, mexem nas coisas das pessoas, são inconvenientes, falam quando não é chamado. Cuidado, senão você está prestes a ouvir de alguém que você não conhece. Eu não te dei essa liberdade. Cuidado. Postura. Temos que deixar de ser desengonçados, desastrados, espantalhos. Tenham educação. Segundo, sejam simpáticos. Você já viu jovem? Jovem, você não está familiarizado com essas palavras. Bom dia. Boa noite. Obrigado. Por favor. Sejam simpáticos. Jovens parecem bichos, monstros, tatus. Não sabem se tenham postura, tenham elegância, cortesia, tenham porte. Eu não vejo os olhos. A paz, irmão. Graça e paz, irmão. Você pode me ajudar? Sim, senhora, para mim é um prazer. Não existe isso. Parecem bichos, pessoas à margem da sociedade. Anarquistas. Hooligans. Skinheads. O que é isso? Demonstrem simpatia. Cumprimentem as pessoas. Mostrem-se receptivos. Mostrem-se generosos. Mostrem-se simpáticos. Saibam se portar. Pessoas mal educadas, antipáticas. Tudo bem? Como vai? Como tem passado? Tratem as pessoas com educação, com cortesia. Ajudem os mais velhos. A senhora está precisando de ajuda? Eu poderia lhe ser útil? Vi que você está passando uma dificuldade. Posso te ajudar? Eu entendo disso. Boa noite, como que vai? Como estão as pessoas? Meu Deus do céu, demonstrem. Não tem postura. Pessoas retraídas, introvertidas, antipáticas, rançosas. Os jovens têm sido marcados por isso. E você precisa ser um exemplo na sua postura. Se portar com decência, com simpatia, cavalheirismo. Vocês não podem ser essas pessoas estranhas. Terceiro, sejam generosos. Por quê? Porque o jovem tem a propensão do egoísmo. Ele vai comer escondido do outro jovem. Ele tem um pouquinho, ele não divide com ninguém. Comece a trabalhar generosidade em você. É comum do jovem o egoísmo. É só para mim, é meu, eu ganhei, me deram, não é de ninguém. Tenha uma conduta generosa. Primeiro a Deus, segundo para o próximo, se der para você. Sejam generosos. Sejam aptos em dar, em ajudar. Divida o seu pouco com quem não tem ninguém. Não volte as costas, atenda a necessidade do aflito.
Tenha uma postura generosa numa sociedade faminta, numa sociedade que está morrendo. O jovem não, ele é egoísta, ele não está nem com a necessidade do idoso, com os mais velhos, com o adulto. Ele ignora, ele passa largo. Ele não sente as dores do necessitado. Não pode ser assim. Seja um jovem generoso, bondoso, amável. Seja um jovem cuidadoso, zeloso. Tenha postura. É assim que ele está dizendo, jovem pastor Timóteo, você precisa ser generoso, você precisa se dar ao rebanho, você precisa ter fala sã, você precisa ter uma conduta irrepreensível. Quando Paulo usa o termo repreensível, ele quer dizer assim no grego, o repreensível, aquilo que não pode ser atingido. É isso. Então é como se Paulo, ele exercesse o ofício dele apostólico e o inimigo ficasse ao derredor querendo achar uma brecha para tocar em Paulo, para afetar Paulo, para dizer que ele não é tão bom. E Paulo tinha uma blindagem que não podia ser atingida, ou seja, Paulo tinha uma postura, uma conduta tão reta que ele não poderia ser culpado de qualquer coisa. Não podia ser atingido. Irrepreensível, aquilo que não pode ser atingido. Jovem, seja irrepreensível na sua fala, seja irrepreensível na sua postura, seja irrepreensível na sua educação, seja irrepreensível na sua simpatia, seja irrepreensível na sua generosidade. Conduta irrepreensível. Fala alto, grita, mente, esconde, faz tudo errado. Tem uma postura digna, reta, madura. Eu resumiria esse tópico. Timóteo, ser um exemplo, se posture como um homem. Proceda como um homem. Tenha uma conduta de uma mulher madura. É isso. Então tenha educação, sejam simpáticos, sejam generosos, tenham bons modos. Meu irmão do céu, você acha que isso eu vou falar é tolice, mas isso revela teu caráter. O camarada chega em público e enfia o dedo no nariz. Puxa a cueca, veste com o cadarço desamarrado, não tem postura. Saiba se vestir, saiba se comunicar, saiba se portar em repartições públicas. Seja irrepreensível, seja simpático com as pessoas estranhas, ímpias, justas. Seja generoso com a necessidade do irmão, do ímpio, do vizinho, do jovem. E seja educado, tenha bons modos. Não se porte como um pirralho que fica 3 dias sem tomar banho, fedendo, de olho na comida da visita. Postura. Saiba se portar numa fila de banco, saiba se portar num shopping, saiba se portar numa loja, saiba se portar visitando um estranho, saiba se portar recebendo um estranho, saiba se portar ao comunicar um ato, aí numa consulta, falar com um doutor. Se portem com coerência, não essas marmotas que nós temos visto, esses pedaços de homem, de mulher, de menina, gente educada, gente... meu Deus, refinada, trabalhada, polida. É o que Timóteo está dizendo. Paulo. No procedimento. O procedimento é educação, simpatia, generosidade. O procedimento é também a roupa que você usa. Vou dizer, tudo vai ficar geração. Essa geração não sabe se vestir. Vou dizer uma frase aqui, você está com caneta, escreva. Sua vestimenta é o seu cartão de visita. Em muitas situações, a sua vestimenta define quem você é. Meu irmão, a roupa transmite segurança, transmite confiança, transmite seriedade. O Dr. Martin Lloyd Jones diz com relação à vestimenta, nós os cristãos temos que ser pessoas sérias,
Temos que ser vistos na sociedade como pessoas sérias. E uma das maneiras de sermos vistos como pessoas sérias é nos vestindo de maneira séria. A vestimenta mostra a seriedade da pessoa, o pudor da pessoa. Muitas vezes mostra a santidade da pessoa, e mostra sim. Estou dizendo de usos e costumes, nem de farisaísmo. Mostra. Mostra o caráter da pessoa. Essa geração não definiu a sua moda. O estilista da moda da juventude atual, eu estou quase desconfiando que é Satanás. É uma mistura de sensualidade, com cafonice e com coisa horrorosa e feia. Sabe? É uma camisa azul royal com a calça laranja e o sapato vermelho. Ambos numa numeração totalmente incongruente. E aí está o jovem moderno, o alienígena contemporâneo. A vestimenta fala, ela define. Cartão de visita, você é identificado pela maneira que você se veste. Meu irmão, a vestimenta transmite, olha o que ela transmite: respeito, transmite maturidade, transmite confiança. Quando você vai vender um produto e chega alguém que vai comprar para você a prazo, vai comprar de você a prazo, a vestimenta, ela praticamente define se você fecha ou não o negócio. A vestimenta e a postura. Você vai prestar atenção na palavra, nos modos e na roupa do comprador. Se o cara chega falando gíria, vestido indevidamente, com uma conduta reprovável, você não fecha o negócio. Então como que a vestimenta não tem nada a ver? Temos que nos vestir como pessoas sérias. Vestimenta transmite maturidade, confiança e principalmente o que eu vou dizer, respeito. Uma pessoa mal vestida não é respeitada. Uma pessoa mal vestida é motivo de chacota. E essa geração não sabe vestir. Vocês já viram? Olhem para vocês no dia a dia. Olhem para vocês as peças das roupas que vocês montam. Que coisa sem coerência, sem nexo. Que padrão totalmente distorcido. Além de ser sensual e vulgar, é feio, é incoerente. Temos que saber nos vestir. Quem dita a moda, meu irmão, é o secularismo, é o mundanismo, é a impiedade, é Satanás. E não é uma moda feita para valorizar a santidade, a pureza, para deixar as pessoas elegantes, é para deixá-las sensuais e animais. Então o jovem tem que saber se vestir, aprender. E eu resumiria como? Vista-se como um homem, não como um pirralho. Vista-se como uma mulher, não como uma menina. Mulheres, que cuidado elas devem ter na sua vestimenta? Meninas. Provérbios 7:10, vamos abrir. Todos abrindo em Provérbios 7:10. Provérbios capítulo 7. Verso 10 diz assim: eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz, verso 10, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Sabe o que quer dizer o termo aqui? Jovens, meninas, aprendam a se vestir. O modelo da vestimenta cristã feminina não é sensualidade. E a Bíblia diz que a mulher que se veste com sensualidade, veste-se como uma prostituta. É o que está escrito aqui. Não importa se na sua inocência você não vê o que está fazendo, você está levando homens
ao pecado e à lascívia. Você não está sendo instrumento de edificação, de propagação do evangelho, você está sendo instrumento de cobiça. E toda mulher que veste com sensualidade, veste-se como uma prostituta. Se você veste uma roupa que pode ser abotoada até o pescoço e deixa desabotoado perto dos seios, você está se prostituindo. Porque entre aquele botão e o olho de um homem está a lascívia. Um homem jamais iria cobiçar se o botão estivesse aqui. E aquele botão aberto próximo ao seio só tem um propósito: chamar a atenção dos homens e transmitir sensualidade. Quem te disse que a mulher precisa mostrar suas partes íntimas? Quem te disse que ela não é elegante, bonita, recatada, fina, sendo abotoada até aqui? Saiba se vestir. A sensualidade não é padrão para você. Calças apertadas mostrando seus glúteos. Desculpa a palavra. Eu estou vendo você de costas, eu estou vendo exatamente o formato dos seus glúteos. Eu estou literalmente os vendo apenas com tecido de jeans. Que efeito você acha que causa na mente de um homem? Do mais espiritual, de um santo, de um apóstolo. Imagina na mente de um carnal, imagina na mente dos 5.500 ímpios, que Deus vai apontar no dia do julgamento e dizer: esses 5.000 homens pecaram por cobiça, por causa da tua vestimenta. Esses 5.500 homens da cidade franca tiveram você como instrumento de cobiça, e eu vou julgá-los pelo pecado deles por causa da sua sensualidade. Ele está vendo. Ele não precisa ver. E desculpa, eu quero ter muito cuidado para tratar sem ser vulgar, sem ser agressivo e ao mesmo tempo. Você está com a calça apertada, ela modela todas as partes do seu corpo. Não tem a menor condição de uma mulher cristã se apresentar com esse tipo de roupa, a não ser no quarto dela com a família dela. Não tem a menor condição disso. Pastor, eu não vejo, eu não quero, eu não tenho isso. Minha irmã, a sua inocência não deixa de fazer os homens pecarem. Inocência tem que andar com prudência. E a Bíblia diz: se você se veste assim, está se vestindo como prostituta. E a mulher sabe quando ela está sendo imoral e quando ela quer atrair o homem com o seu corpo. Não há equívocos na maioria desses casos. E o jovem, a jovem mulher, a jovem menina tem que ser um exemplo na sua vestimenta. Tem que crescer aprendendo que uma mulher se veste com pudor, com decência, com santidade e pureza. Barriga de fora. Meu irmão, é impensável 40, 30 anos atrás uma mulher expor a sua barriga. Isso era impensável, isso era um absurdo. Na cultura oriental, a mulher não mostra nem a canela. Não tem o menor cabimento de você aprender a vestir com essa cultura, com essa moda, deixando a sua barriga, o seu umbigo de fora. Essas calças feitas com cinturas baixas, isso vem do inferno, é asqueroso, é vulgar, é diabólico, é nojento. Mulheres, vocês serão julgadas pela cobiça que vocês promoveram sobre a vida dos homens no dia do julgamento. Deus vai mostrar uma fila de homens que pecou olhando para vocês e não olhou porque eram endemoniados, é porque você estava vestida indevidamente. Cuidado com isso. Guarda teu corpo para o Senhor e para o teu marido apenas. Quantos problemas de imoralidade nós evitaríamos se as mulheres fossem vestidas decentemente? Mulheres com peças íntimas, com peças curtas, mostrando peças íntimas. Tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado. As mulheres de hoje, elas são tão levianas que elas não sabem, elas estão sentadas de saia, elas não sabem cruzar as pernas, não sabem se guardarem. Outro dia tinha uma mulher na porta ali que aconteceu um movimento brusco e um dos meninos viu toda a nudez dela e esse menino ficou uma semana para recuperar ele. Não sabem nem se porturar de maneira a serem reservadas.
Talvez você não saiba, menina, o homem, o senso mais aguçado do homem, os sentidos são os olhos. Você tem que se reservar não só para você e por você, mas pela pecaminosidade, luxúria e concupiscência do homem. E a Bíblia diz que se você, meu irmão, se você fere a consciência de um mais fraco, se você é motivo de escândalo para alguém, você peca. Se por causa de você alguém peca, você peca juntamente com ele. Vista-se adequadamente. Eu não estou dizendo de ser feia. Tem muitas mulheres que são as mulheres mais lindas do mundo, elegantes, finas, recatadas, cultas, que se vestem de maneira reservada, íntegra, e são lindíssimas, e não expressam sensualidade, expressam beleza, a beleza feminina, a beleza que Deus colocou, sem mostrar uma parte do corpo dela. Então, homens serão atraídos a ela, por ela, pela honestidade, caráter dela, e não pelo corpo dela. Aprendam a se vestir. Como a mulher deve se vestir? 1 Timóteo 2, vamos olhar lá. 1 Timóteo capítulo 2. Melhor, Provérbios 31, vamos abrir lá. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. Versículo 22. Diz assim, está falando a respeito da mulher virtuosa. Ela, mulher virtuosa, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então ela faz para si cobertas e veste-se de linho fino e púrpura. Está dizendo aqui, a respeito de quem? Da mulher virtuosa. O que é a mulher? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito ao dos rubis. A mulher virtuosa é o padrão da mulher bíblica. É uma mulher cheia de virtudes. E no verso 22 está dizendo o quê? Que a mulher virtuosa sabe se vestir. Veste com elegância, veste de maneira bela, mas veste de maneira pura, de maneira santa. Sabe se vestir. Agora 1 Timóteo 2. Agora nós vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 9. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não como a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras. Agora vamos lá, no 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, com discrição, humildade, reserva. Está aqui o padrão da vestimenta da mulher, está claro, é um texto de Paulo para Timóteo com relação à vestimenta da mulher. Então a mulher quer saber como ela se veste, 1 Timóteo 2,9 responde, é mandamento, é ordem, com traje decente, púdico, com modéstia e bom senso. Esse é o traje da mulher. Não está falando se é saia, se é calça, não está falando isso. Use e costume. Tem saia que pode atrair muito mais do que calça. Ele está falando que ambas as peças, ou a maneira, deve ser com decência, deve ser com bom senso, deve ser com modéstia. Então você precisa entender, este é o padrão para você. É assim, quando uma jovem vai se trocar, vai vestir com a moda louca, desenfreada como está hoje, ela perde um pouco o senso. Ela deve olhar no espelho, é de bom senso? Eu estou vestindo com bom senso essa roupa? Estou vestida modestamente? Eu estou vestida com traje decente? Todas as vezes que você se vestir moça, você deve se perguntar, eu estou vestida de maneira decente? Modesta? Com bom senso?
Pense nisso. Este é o padrão para a sua vestimenta. Ser um exemplo, moças, na sua vestimenta. Pode notar as mulheres mais espirituais dessa igreja. As mais maduras. As mais santas. As que são casadas com homens de Deus. E definindo, as mulheres dessa igreja maduras são inteligentes, são espirituais, são santas e são lindas. Veja como elas se vestem. Não há sensualidade no vestimento delas. São reservadas, recatadas, castas, são modestas. Esse é o vestuário para você. Para o homem, eu sei que o tempo está avançando, mas já estou terminando. Para o homem é fácil. Filho, o negócio é o seguinte, é só vestir como gente. Pelinho de cabelo na roupa, meia do Corinthians e do São Paulo. Eu não sei, eu fico sem palavras, porque eu estou vendo o que estão fazendo com a minha classe. O homem tem... Eu já tenho dito aqui, mas vou dizer mais uma vez. Vocês estão vendo que estão querendo denegrir a figura do homem, a figura masculina. Estão afeminando o homem. Melhor, efeminando o homem. Estão tirando a virilidade do homem. Sabe o que é virilidade? Bravura, macheza, masculinidade. Estão querendo, meu irmão, efeminar o homem. Tirar a postura viril do homem. O homem é o chefe. O homem é o líder. Jovens, vocês não foram feitos para serem garotinhas. Não foram feitos para ser gays, frutinhas. Foram chamados para serem homens. Deus deu a ordem a Adão: ide, liderai, dominai. Você é o cabeça da sua família, o cabeça da sua mulher. Você é muitas vezes o anjo de Deus na casa do Senhor. Deus te fez como um macho, homem, viril, masculino. Você. Então o que você tem que fazer? Qual é a vestimenta? Vista-se como homem. Você sabe qual é o padrão da vestimenta do homem? Vista de maneira séria. Não seja levado por esse modismo efeminado, feminista que está aí. Essa moda que é feita por homossexuais, ocultistas, ateus, que estão querendo depreciar a figura do homem, de desmasculinizar o homem, tirar a virilidade do homem, fazer o homem uma mocinha, um covarde, tirando a voz ativa do homem, a liderança do homem, tirando a brutalidade, o vigor, a masculinidade do homem. Essa sociedade maldita está fazendo isso. Por isso esse movimento homossexual querendo efeminar todas as nossas crianças, os nossos adolescentes. Você foi chamado para ser macho, para ser líder, para atuar com bravura, com liderança, para ter voz ativa. Se vista como um homem. Eu vou dar meu testemunho. Eu estou acabando de voltar de Goiânia, Goiás, que é a terra natal da minha esposa. Fui estar lá alguns dias. E passamos lá para dar uma volta e passamos numa loja masculina. E eu fui escolher algumas calças. Eu estava precisando de calças. Ele me deu 3, 4 calças, todas dessas apertadas, esquisitas. Eu cheguei lá para ele e disse: não, moço, eu não quero esse tipo de calça. Olha, eu vou falar claro para o senhor, para o gerente da loja. Tem calça de macho? Eu quero calça de macho, de homem. Falei olhando no olho dele. Ah, não, claro, é tradicional, conservador. Essa é conservador, tradicional. Essa palavra é comigo mesmo. Presbiteriano. Aí ele entendeu o meu português. Vai chegar um dia que nós vamos precisar falar isso. Você vai ter entrar numa loja, eu quero roupa para macho, porque o homem perdeu o significado dessa palavra. Então, primeiro, se vistam como pessoas sérias, homens. Se vistam com seriedade. Vistam uma roupa que transmita responsabilidade, que transmita seriedade, que transmita maturidade, que transmita respeito. Vista-se como um homem. Vista-se como um homem, um traje decente, como um homem, um traje que brilhe a glória de Cristo no seu rosto, que reflita a santidade, seriedade, pudor. Seja formado, jovem, a se vestir como um homem.
Último para terminar, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Agora eu vou pegar aquela classe que faltava. Aquela ali tinha que lidar com ela. Provérbios capítulo 6, no verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Tosquenejar é cochilar. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Verso 11. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Eu vou terminar com isso. Presta atenção. Nós ouvimos muitas mensagens, muitos textos que ordenam os jovens a executar alguns feitos, ok? Que ordena o jovem a orar, vida devocional. O jovem a ler as escrituras. Que ensina o jovem a estudar, sair do ócio. Que ensina o jovem a trabalhar. Foi isso que nós abordamos. A maturidade do jovem, o crescimento do jovem. E para isso o jovem tem que estudar, ocupar-se de um ofício. Tem que trabalhar, ocupar-se de ofício. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade? Como que se lembra? Leitura sistemática da Bíblia, disciplina a ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Como que se lembra do Criador? Orando. Disciplina a ter uma vida de oração. Disciplina a ter uma vida devota. E assim por diante. E todas essas coisas que foram ensinadas aqui todos esses dias, elas vão encontrar um grande oponente, que é a marca na vida do jovem. Que é uma característica na vida do jovem. A preguiça. A preguiça. Muitos talvez não estejam falando com você ou com outro, mas muitos estão presos nas garras e nos laços da preguiça. É uma coisa típica e comum do jovem moderno ser preguiçoso. E a preguiça pode ser um empecilho para você cumprir tudo que foi ensinado aqui. O jovem, ele é preguiçoso. E tem casos, eu não estou generalizando nem dizendo todos, mas a grande maioria, e alguns casos, que ele é muito preguiçoso. Mas muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Ele tem preguiça, meu irmão, de acordar. Preguiça de ir na escola. Preguiça de voltar da escola para casa. Preguiça de fazer a tarefa de casa. Preguiça de tomar banho. Preguiça de lavar o prato. Preguiça de trocar a meia. Preguiça de trocar a cueca. Preguiça de se limpar. Tem jovens que chegam a um ponto tão alto da preguiça que eles têm preguiça de falar. A mãe vai se ver... Eu estou lembrando porque veio na minha mente uns 500 casos. E parece que ele está igual um presunto cozinhando no sofá. Baba! Você pode chamar de gardenal, preguiçoso. Preguiça. Eu não quero rir, por que você está fazendo eu rir? Ele tem preguiça. Ele tem preguiça. Então ele vai levar para o espiritual. Ele tem preguiça de ler a Bíblia. Quando ele lê a Bíblia, ele procura os livros menores. Vai em Obadias, que é uma folha só. Vai em Judas, que é outra folha. Ai, li 2 livros da Bíblia. Para orar, meu irmão, ele fala assim: Deus, sou pecador, não sou como esse fariseu. Sabe, tem preguiça de orar. Preguiça, ele é cozido. E a preguiça pode ser um empecilho para ele alcançar um ofício. A preguiça pode ser um empecilho, e ela vai segurar, impedir ele de estudar. Estudar demanda esforço, tempo, um desafio. Estudar é um labor, e o preguiçoso, ele não se simpatiza com os livros. Ele tem preguiça. E ele vai levar para o espiritual. Então ele não vai ser um bom marido, ele vai ser um péssimo profissional. Imagina a formação do preguiçoso. É deformada, é sofrível, é precária. Porque tudo que ele vai fazer passa pelo Jaiminho carteiro, para evitar a fadiga.
Por que fazer hoje o que você pode fazer amanhã? Ele muda o ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele, por que fazer aquilo que eu posso fazer amanhã hoje? Alguma coisa assim. Então, isso pode ser um grande empecilho. E aqui vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. Aprendam com a formiga. Então, primeiro, Salomão vai dar uma aula, vai pegar o preguiçoso pelo colarinho e vai estar vendo naquele estado caótico de inércia, de apatia, de desintegração, de fermentação do preguiçoso, porque ele fermenta. É uma coisa horrorosa. E ele vai tirar e dizer assim, agora eu vou te levar para uma sala de aula e eu vou te dar uma lição. E o nosso protagonista da lição vai ser a formiga. Ele vai dizer, aprenda com a formiga, ó preguiçoso. O quê? A qual não tendo chefe, não tendo superintendente, não tendo gerente, ela junta o seu mantimento no verão. O que ele quer dizer? O verão é algo típico das férias. Calor, bom ar, férias, é o tempo de se desfrutar. Olha o que a formiga faz no verão, preguiçoso. Ela trabalha de forma descomunal, porque ela está juntando o celeiro dela para o inverno, para ela não ser pega de surpresa. Você sabia que uma formiga morre trabalhando? Morre trabalhando. E o preguiçoso morre descansando. Então ele está dizendo, olha para a formiga. Depois vai dizer, até quando, ó preguiçoso? Ele vai dizer lá, olha só, o verso 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços e um pouco repouso. O preguiçoso, ele cansa de tanto dormir. Só que quando ele cansa de tanto dormir, ele dorme para descansar. Da canseira de ter dormido muito. Então vai provocar uma reação em cadeia e ele não liberta mais daquilo. O preguiçoso acorda cansado. Então é desse jeito, quer dizer, um pouco para dormir, um pouco para cochilar. O preguiçoso, o negócio, a parada com ele é tão dura, que ele tem um custo danado para pôr comida no prato. Para pôr na boca ele já não consegue. Ele já usou todo o esforço para pegar a comida. Para levar à boca, ele já não consegue. Então os preguiçosos, a preguiça é um vilão, é um inimigo grande dessa juventude. Essa juventude é preguiçosa. É uma juventude que acorda ao meio-dia, não arruma sua cama, não faz seu dever de casa, não tem sua higiene pessoal, não escova os dentes, ela recebe tudo na mão, tudo pronto, ela não consegue pegar um ônibus, andar de bicicleta, tudo tem que ser feito na mão. Ela é escaldada pela preguiça. E a preguiça formará péssimos homens, péssimas mulheres, homens e mulheres de mau caráter, pessoas sem disposição, sem competência, sem ânimo, sem objetividade, sem liderança, sem responsabilidade, sem compromisso. Lute com a preguiça. Ele vai dizer, até quando, preguiçoso? Até quando você ficará dormindo? Quando é que você vai acordar para a vida? Arrumar um trabalho, acordar cedo, se ocupar num afazer. Olha o que significa a palavra preguiça. Vamos ver. Preguiça. Deixa eu ver se eu pus aqui. Lentidão em fazer qualquer coisa. Preguiça. Preguiça. Aversão ao trabalho. Preguiçoso. Vagabundo. Que não tem vontade de realizar tarefas. Esse é o vagabundo. Ócio. Falta de ocupação, moleza. Então o preguiçoso é lento em fazer qualquer coisa, tem aversão ao trabalho, não tem vontade de realizar tarefas e ele tem falta de ocupação. E isso aqui eu acabei de ler a característica dos jovens desta época e do jovem em comum. Vença a preguiça, lute contra ela, saia do estado de sonolência, progrida, trabalhe, avance, meu irmão. Contribua para essa nação, para essa sociedade, para a sua família, para a igreja, para o reino de Deus, para o corpo de Cristo, para o santo evangelho. Acorde cedo. Olha essa frase, que frase estupenda, do Henry Ford. Não há lugar na civilização para o preguiçoso. Nenhum de nós tem direito ao lazer.
Henry Ford. Henry Ford. Então, aprenda, vença a preguiça. Eu vou dizer um conto do ápice da preguiça. E talvez se identifique com você, afinal de contas, tem tanta coisa que tem se identificado com você essa semana. De um homem, de um empresário que estava indo de viagem, e ele entrou num cruzamento errado, e ele saiu numa cidadezinha, ele ficou perdido, não sabia onde estava. Então ele avistou um homem deitado debaixo de uma árvore, e perguntou para ele qual é a saída. Então ele viu naquele homem o cúmulo da preguiça. Aquele homem deitado esticou sua perna esquerda e apontou com o tornozelo o pé para a direita, indicando o caminho certo. Então aquele empresário, tão chocado com aquele ato de preguiça, disse: eu nunca vi tal coisa. Se você puder mostrar um ato de preguiça maior que esse, eu te darei $5. Ele disse: me vire de barriga e põe o dinheiro no bolso de trás. Vira aí, põe 5 lá dentro. Deus falou, cadê os pentecostais? Fala, Deus. Talvez seja você, irmão. Às vezes você precisa de uma correia ungida. Então, aprenda com a formiga. Levante-se. Saia desse estado de inércia. Venha lutar com Cristo. Venha, soldado. Venha lutar. Estamos em guerra. Fomos chamados para lutar, para combater o bom combate. Vamos dizer como Paulo no final da nossa carreira: agora você está apenas começando. Você foi chamado para ser, foi um vaso eleito para levar muitos à conversão. Venha então no ápice da sua vida e para no final ouvir: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está preparado a coroa da vida que o justo juiz tem, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Venha, vamos lutar, vamos correr e percorrer toda a extensão dessa terra e cravar uma bandeira do santo evangelho de Cristo, do reino de Cristo. Vamos expandir o reino, vamos pregar o evangelho, vamos louvar e glorificar Deus nessa terra. Essa é a sua função, jovem. Amém? Vamos colocar de pé.